Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento aí nossa parte de ecologia. Eu já até gravei uma aula de ciclo biogeoquímico da água para vocês, mas como as outras eu pretendia gravar na forma de slide, que é justamente esse slide que eu montei aí, eu acabei montando sobre água também, então vai funcionar como uma revisão para vocês. Caso vocês não estejam interessados, é só pular, que nessa mesma aula vocês vão encontrar também os outros ciclos, beleza? Então vamos lá, o que seria esse ciclo da água? É o movimento da água em nosso planeta, que é aquilo que eu já falei para vocês. São as transformações físicas da água. Você tem a água na sua forma física sólida, líquida e gasosa. E existem interconversões dessas formas, da sólida para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Beleza? Em determinadas condições, que não são condições ambientais, são condições mais, é, digamos, criadas artificialmente pela gente, a gente consegue transformar do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Beleza? Basicamente, vão existir dois tipos de ciclos da água, tá? O grande ciclo e o pequeno ciclo, tá? O pequeno ciclo, ele somente vai envolver fatores abióticos, fatores que não têm vida, beleza? Por exemplo, vai envolver as nuvens, os rios, mares, lagos, lençol freático, sei lá, geleiras, tudo, o sol, tudo que não está relacionado à vida, beleza? Todos os fatores que não são fatores vivos. Já no grande ciclo da água, eu tenho todos os fatores abióticos, que são fatores não vivos, ou seja, todos os mesmos fatores do pequeno ciclo da água eu encontro no grande ciclo da água. A diferença é que no grande ciclo da água eu tenho a mais o que? Os fatores bióticos, tá? Que são os seres vivos. Se eu tenho a participação dos seres vivos no ciclo da água, eu chamo de grande ciclo da água. Se não existe participação de seres vivos no ciclo da água, eu chamo de pequeno ciclo da água. Tá? Existem alguns autores ainda que vão diferenciar. O grande ciclo da água é o ciclo biogeoquímico da água. O pequeno ciclo da água, eles chamam de ciclo geoquímico da água, justamente por não envolver os seres vivos. Beleza? Qual a importância desse ciclo? Gente, a água tem extrema importância para a vida. Tá? Ela é meio metabólico para reações, ela está envolvida na dissolução, no transporte de substâncias no organismo, ela está envolvida com regulação de temperatura, principalmente organismos que são endotérmicos e homeotérmicos, né? Ela está relacionada a diversos papéis biológicos. Beleza? Ela é essencial à vida. Tranquilo? Então vamos lá para o ciclo. Eu tenho esse esquema aqui, um próximo esquema que eu vou mostrar para vocês, que aí no outro esquema está diferenciado o pequeno do grande ciclo da água. Basicamente, se você analisar aqui, ó, eu tenho energia solar, que vai aquecer a água que está aqui no oceano, no mar, ou em um lago, ou no solo, ou na forma de uma poça d'água. Em qualquer forma, desde que o sol aqueça essa água e essa água evapore, tá? Aqui ele está como evapotranspiração, então ele está envolvendo seres vivos e a própria evaporação. Quando é só evaporação, não está envolvendo seres vivos. Quando uso o termo transpiração, está envolvendo seres vivos. Se eu tenho evapotranspiração, eu tenho os dois, tá? Então, a energia solar aquece a água que está aqui no solo, que está no chão, que está no oceano, que está no rio, que está no mar, qualquer corpo da água, até uma poça d'água numa calçada, por exemplo. E essa água vai, ao ser aquecida, mudar o seu estado físico. Ela vai para o estado físico gasoso, do líquido para o gasoso. Nesse contexto, ela vai aumentando, como ela está no estado gasoso, né, ela vai aumentando a sua altitude, ou seja, ela vai subindo até um ponto da atmosfera que ela atinge, onde a temperatura é mais baixa. Então ela começa a se resfriar. Na medida que ela vai se resfriando aqui na atmosfera, ela vai se condensando e formando gotículas de água. E essas nuvens estão repletas dessas gotículas de água. Chegou um ponto que essas gotículas de água nessa nuvem tornam essa nuvem extremamente densa, cheia de gotículas de água.
E como elas estão muito condensadas, chega uma hora que elas estão tão densas, tão condensadas, que ocorre a precipitação. Essa precipitação pode ocorrer na forma de chuva, na forma de neve, na forma de aquela chuva de eu sempre confundo granizo ou granito. Eu acho que o granito é a bancada, né? Chuva de granizo. Você tem qualquer forma da água chegando da atmosfera para o solo, é uma precipitação, beleza? Neve, chuva de granizo, a chuva convencional, sereno, tudo isso, beleza? E quando ela ocorre, por exemplo, em regiões frias, aqui, por exemplo, vamos supor que é o topo de uma cordilheira, ela vai se congelar. Aqui vai formar água no estado sólido, o gelo, que depois futuramente vai derreter, formando aqui ó, um corpo d'água, um rio, que desagou aqui numa lagoa, que vai infiltrar o solo e, por exemplo, cair no lençol freático, que não está representado, ou vai seguir aqui até o oceano, até o mar. E aí vai novamente energia solar aquecendo isso e vai gerando toda essa transformação. Importante que esse derretimento dessas geleiras aqui, elas também ocorrem pela ação da energia solar. Beleza? Tranquilo? Aí nossa outra imagem, ó, que mostra para a gente aqui o pequeno ciclo da água. Ah, Nicolas, ele só corre no mar, no oceano? Não, aqui é mais fácil de representar, porque você não repara, você não encontra, né, pelo menos visualmente no esquema, animais e plantas, igual eu tenho aqui. Beleza? Então aqui eu teria o pequeno ciclo da água. Ocorre o Sol aquecendo aqui esse corpo d'água, a evaporação, aí você tem a condensação e a precipitação. E assim vai, tá? Líquido, gasoso. Aqui é a mesma coisa, só que ele está considerando a transpiração e respiração de seres vivos, plantas e animais, tá? Juntamente com a evaporação. Aí tem a condensação aqui e seguida da precipitação, tá? Beleza? Só recapitulando isso que eu já falei para vocês. Nosso próximo é o ciclo do carbono. Tá? Esse ciclo do carbono é simplesmente o movimento dos átomos de carbono em nosso planeta. Tá? Ora compondo seres vivos, ora compondo uma matéria inanimada. Como assim? A atmosfera, o gás carbônico na atmosfera é inanimado, é uma matéria, mas não é uma matéria que tem vida. Tá? Só que quando uma planta realiza fotossíntese e absorve e fixa esse gás carbônico, e esse gás carbônico agora está compondo uma glicose, e essa glicose está incorporada à planta, ele está compondo uma molécula de um ser vivo. Beleza? Então existe esse movimento cíclico dos átomos de carbono, ora compondo matéria inanimada, ora compondo os seres vivos. Beleza? Isso é o ciclo do carbono. Tá? Basicamente, a entrada ocorre pela fotossíntese na forma de gás carbônico. Ou seja, as plantas e algas e até bactérias também fotossintetizantes vão fixar esse gás carbônico durante o processo de fotossíntese. Beleza? Em algum momento, esse gás carbônico vai ser eliminado, ou seja, a saída dos seres vivos desse gás ocorre na forma de gás carbônico. Ah, é só gás carbônico? Não, eu estou falando porque é o principal, tá? E esse gás carbônico, ao ser eliminado, ao sair dos seres vivos, ele sai na forma da respiração, decomposição e combustão. Beleza? Ah, Nicolas, combustão, você vai queimar uma pessoa? Eu estou falando de seres vivos. Então, por exemplo, quando você fala de madeira, quando você fala de lenha e você bota fogo naquilo, é uma combustão. Está liberando gás carbônico. Beleza? É uma coisa importante para ressaltar que eu estava falando para vocês, a saída nem sempre vai ser na forma de gás carbônico, porque eu estou falando da entrada do carbono. A saída do carbono pode ser na forma de metano, de monóxido de carbono, qualquer molécula ou substância que tenha carbono na sua composição, beleza? E saia do ser vivo em direção ao ambiente, tranquilo? Qual a importância desse carbono? Ele é a base de construção de todas as biomoléculas, tá? Ácidos nucleicos, o DNA e RNA, proteínas, lipídios, carboidratos, que são os açúcares, vitaminas, todos os compostos orgânicos, que são as biomoléculas, têm como carbono, tem o carbono, o átomo de carbono, formando uma base
dessas biomoléculas. Beleza? Além disso, ele é um combustível, ele tem uma função de reserva energética. Ah, Nicolas, eu já estudei isso, eu lembro. Carboidratos e lipídios são reservas energéticas no nosso organismo. Nos seres vivos, em geral, eles vão ser reservas energéticas. Mas eu não estou falando só de reserva energética no contexto de seres vivos, mas sim combustível, que eu quero dizer, é reserva energética em termos gerais. Por exemplo, você quer gerar um combustível para um carro se movimentar. Você usa gasolina, álcool, diesel, um combustível qualquer. Esse combustível é derivado do petróleo, ou é derivado de, por exemplo, do suco de alguma planta. Por exemplo, você pega a cana, extrai o caldo de cana, você faz uma fermentação alcoólica e você produz o etanol. Beleza? Aí você tem um biocombustível, por exemplo, como o biodiesel, que a gente faz da soja. Enfim, esses combustíveis, eles têm na sua composição carbono. Beleza? Então, carbono compõe moléculas extremamente energéticas, que a gente chama de combustível, como carboidratos, lipídios, carvão, petróleo, gás e assim vai. Beleza? E, por fim, mas não menos importante, essas moléculas que têm carbono na sua composição, principalmente o gás carbônico e o metano, tá? CO2 e CH4, são gases do efeito estufa. Então, estão relacionados à regulação do clima do nosso planeta. Beleza? Associados ao aquecimento global e efeito estufa. Tranquilo? Como é que vem a ser esse ciclo do carbono, então? Eu tenho aqui, ó, primeiro de tudo, encontro aqui o gás carbônico. Você encontra ele na atmosfera. Ah, qual é o ambiente que eu tenho maior quantidade de gás carbônico? Depende. Gás carbônico na forma de gás, você tem na atmosfera. Tá? Ah, o ambiente que eu encontro maior quantidade de carbono. Você tem esse carbono incorporado em seres vivos em florestas, por exemplo. Quanto maior a biomassa da floresta, maior a quantidade de carbono ela vai ter armazenado, fixado. Então, por exemplo, uma forma de você combater efeito estufa e o aquecimento global é você aumentar o tamanho das florestas do nosso planeta, ou aumentar o número de florestas. Quanto maior o tamanho da biomassa, tá? Ou seja, o peso em termos de matéria orgânica daquela floresta, maior vai ser a quantidade de carbono que ela tem incorporado a ela. Beleza? E eu tenho reserva de carbono também aonde? Lá embaixo do nosso solo, na forma de petróleo, na forma de carvão. Beleza? O próprio carvão mineral tem carboidrato na sua, tem carbono na sua composição. Beleza? Então, quando eu falar quais são os ambientes que eu encontro maior quantidade de carbono, vai depender. Na forma gasosa, incorporado em um ser vivo e assim por diante. Então, quando a gente fala quais são as principais formas de fixação do carbono para retirada de gás carbônico da atmosfera, formação de florestas, tá? Ou aumento da biomassa de florestas. Tranquilo? Então, volta aqui comigo. Eu tenho aqui na atmosfera o gás carbônico. Qual que é a forma de entrada desse gás carbônico para um ser vivo? Que é aquilo que eu tinha falado, por meio da fotossíntese. Aqui eu tenho um exemplo de uma árvore. Aqui eu tenho um exemplo de uma planta aquática, mas poderia ser uma alga aqui, beleza? Aí você tem o movimento, tá? A transferência desse carbono entre os seres vivos. Então, do produtor, beleza? Que é a planta, ou que é a alga, ou que é a bactéria, eu vou ter a transferência desse carbono para o consumidor, que é quem se alimenta desse produtor. Nesse caso aqui, por exemplo, um esquilo. Nesse caso aqui, por exemplo, um peixinho. Beleza? Só que aí repara que eu tenho uma outra seta aqui, ó, que vai para uma fogueira que eu tenho aqui, e eu tenho uma outra seta aqui que vai para um tronco que eu tenho aqui. No caso, essa seta representa para a gente uma combustão. Beleza? Porque eu estou vindo daqui para cá e aqui eu estou botando fogo nessa lenha, nessa madeira. Combustão. Aí eu tenho retorno do carbono na forma de gás carbônico para a atmosfera. Aqui eu tenho uma outra seta direta também, ó, que indica a respiração vegetal.
que a planta respira também. Então, ela vai liberar esse gás carbônico para a atmosfera. Ah, Nicolas, mas ela fixa novamente? Fixa, mas ela libera também novamente. Beleza? Eu tenho aqui, ó, seguindo para o tronco que eu estava falando, a decomposição. Beleza? Aí você repara que esse tronco que está em decomposição aqui tem outros organismos que estão se alimentando dele, que são organismos detritívoros. Beleza? Mas, de qualquer forma, esses organismos vão respirar e vão liberar gás carbônico para a atmosfera novamente. Beleza? Eu tenho aqui, ó, continuando no esquilo, dessa arvorezinha para o esquilo, do esquilo, por exemplo, que virou alimento para talvez uma raposa, eu tenho a liberação de gás carbônico na forma de respiração, tanto pelo esquilo como também pela raposa. E você repara aqui, ó, tem uma setinha para cá que está como resíduos. Esses resíduos podem ser excretas, podem ser restos, pode ser o pelo desse esquilo e tudo mais. Tudo que tenha carbono na sua composição e seja degradado, ele vai voltar para a atmosfera na forma de gás carbônico. Beleza? Aí nesse ciclo aqui, ó, o peixinho se alimenta para o outro, para o outro, para o outro, e todos eles têm liberação de carbono para a atmosfera na forma de gás carbônico. Beleza? E esse peixinho aqui que serviu de alimento para o homem, e o homem também respirou. Tá? E aqui, ó, do lado, existem os combustíveis fósseis, que é o carvão, que é o petróleo, que é o gás derivado do petróleo, qualquer combustível derivado do petróleo, no geral. Beleza? Eles, quando são queimados, eu tenho a combustão liberando esse gás carbônico. Beleza? Isso daí é o nosso ciclo do carbono. Tranquilo? Aí a gente vai para o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio vai ser o movimento dos átomos de nitrogênio em nosso planeta. Beleza? Ah, Nicolas, carbono é o movimento dos átomos de carbono, nitrogênio e assim por diante. Beleza? Como eu já falei para vocês, os ciclos biogeoquímicos são ciclos de movimentos de moléculas, átomos ou substâncias no nosso planeta que, ora, vão compor uma matéria animada, que é uma matéria que compõe um ser vivo, ora vai compor uma matéria inanimada, ou seja, solo, rocha, água, atmosfera, qualquer coisa que não seja vivo. Beleza? Nesse contexto, no ciclo do nitrogênio, a entrada do gás nitrogênio que está na nossa atmosfera ocorre pela fixação, tá? Que a gente chama de fixação do nitrogênio, ou fixação do gás nitrogênio. Essa fixação pode ocorrer por bactérias, que eu chamo de fixação biológica, que é a principal forma de fixar esse gás. 98, mais ou menos, né, aproximadamente, 98% da fixação que ocorre é a fixação biológica. E pode ocorrer também por uma outra forma de fixação, que não envolve seres vivos, que é a fixação atmosférica, que é aproximadamente 2% do total do processo de fixação do gás nitrogênio. Tá? E a saída desse gás nitrogênio, ou seja, a devolução desse gás nitrogênio para a forma, a devolução desse nitrogênio para a forma de gás nitrogênio para a nossa atmosfera é chamada de desnitrificação. Beleza? Qual a importância do nitrogênio? Ele é a base da construção de algumas biomoléculas, como os ácidos nucleicos, DNA e RNA, as proteínas e as vitaminas. Beleza? Além disso, ele é o principal gás que compõe a nossa atmosfera. Aproximadamente 78% da nossa atmosfera é composta por gás nitrogênio. Beleza? Então, quando a gente respira e que ele inspira aquele gás da atmosfera, aquele ar atmosférico, eu não estou inspirando praticamente somente oxigênio. Pelo contrário, quase que 80% do ar que eu estou inspirando, eu tenho nitrogênio. Ah, Nicolas, então a gente absorve ele através da inspiração? Não. O único gás que a gente absorve através da inspiração é o oxigênio. É o único. Tá? Ah, o carbono? Também não. Nitrogênio? Também não. Qualquer gás que eu tenho na atmosfera, eu vou absorver para o meu corpo, é o oxigênio. Beleza? E outro papel do nitrogênio? Regulação do clima do nosso planeta, assim como o gás carbônico, tá? Assim como o metano, quando eu estou falando do ciclo do carbono. Eu tenho óxido nitroso, N2O. Ele também está relacionado com chuvas ácidas, mas o principal fator aí para a gente nesse contexto é a regulação do clima do nosso planeta.
beleza? Ele também é um gás efeito estufa, tá? Então vamos lá. Como é que esse ciclo do nitrogênio? Ele é um pouquinho mais enjoado que os outros ciclos, tá? Porque ele tem um pouco mais de detalhe, tá? Eu tenho aqui, ó, um N2 atmosférico, tá? Que é o gás de nitrogênio, e ele vai ser fixado, tá? Eu tenho aqui, ó, a fixação do nitrogênio atmosférico por plantas, tá? Na verdade, não vão ser as plantas especificamente, e sim bactérias que vivem na raiz de determinadas plantas. Essas bactérias que vivem na raiz de determinadas plantas são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são conhecidas como Rhizobium, e é o que você encontra aqui, ó. Rhizobium é o gênero de bactérias que fixam nitrogênio atmosférico na forma de amônia, tá? Então, gás nitrogênio para amônia, eu tenho a fixação biológica, realizada por bactérias do gênero Rhizobium. Ah, são só essas bactérias que fazem isso? Não, essas são as principais que caem em provas de vestibular. Elas estão presentes nas raízes de plantas leguminosas. Quem que são plantas leguminosas? Repara essa vagenzinha aqui, ó. Tipo feijão, um pé de feijão, um pé de ervilha, um pé de lentilha. Qualquer planta que gera essas vagenzinhas são chamadas de leguminosas. Nas raízes dessas plantas, eu tenho nódulos, tá? Eu tenho tipo um caroço, que se você for olhar dentro dele, vivem bactérias numa associação simbiótica, numa associação mutualística com essas plantas. E essas bactérias que vão fazer essa transformação de gás nitrogênio para amônia. Beleza? Essa transformação é chamada de fixação biológica. Beleza? Nicolas, se não são somente as Rhizobium, qual outras bactérias fazem fixação? As bactérias chamadas de Azotobacter também fazem isso. Azoto quer dizer nitrogênio. Antigamente, na tabela periódica, para os químicos, nitrogênio era chamado de azoto. Tá? Então, as Azotobacter fazem isso e as cianobactérias fazem isso. Nessa setinha que você vê aqui, ó, que está apontando para cá, eu tenho, por exemplo, cianobactérias, que são bactérias de vida livre, que são encontradas em ambientes úmidos. No solo úmido eu posso encontrá-las também. Beleza? Segundo passo, o que eu encontro? Dessas bactérias fixadoras aqui, que fixaram o nitrogênio atmosférico em amônia, tá? NH, aqui está errado, esse NO3 não é amônia, tá? Esse NO3 é o que a gente chama de, na verdade teria que ser NO3-, tá? É o nitrato. Aqui era para ser NH3, tá? Perdão, eu só vi a imagem agora. Aqui a amônia é NH3, tá? Isso aqui está equivocado, está errado. Mas beleza. Formou-se a amônia NH3, ou o que a gente chama de íon amônio, que é o NH4-. Independente se tiver NH4- ou NH3, eu tenho um produto relacionado à amônia, ou a amônia ou o íon amônio. Tá? Essa amônia ela vai ser agora transformada em nitrito, tá? Por bactérias chamadas de nitrosomonas. Aí eu tenho a nitrosação, que é a outra etapa. A primeira etapa, a fixação biológica. Segunda etapa, nitrosação. De NH3, que é a amônia, para nitrito, que é NO2-. Quem realiza isso são bactérias do gênero nitrosomonas. Beleza? Depois, esse nitrito, isso tudo ocorre no solo, tá, gente? Depois, esse nitrito, que é o NO2-, é transformado em nitrato pelas bactérias chamadas de Nitrobacter, ou nitrobactérias. Aí eu tenho a nitração, ou chamada também de nitratação, beleza? Nitrosação, nitratação, ou nitrosação é esse de cima. Esse de baixo, nitração ou nitratação, beleza? De amônia para nitrito, nitrosação. De nitrito para nitrato, nitratação ou nitração, beleza? Então, de NO2- para NO3-, ou seja, de nitrito para nitrato, nitração ou nitratação. Quem que realiza? Nitrobacter ou nitrobactérias, tanto faz o termo aí. Tá? Aí este nitrato, que por sua vez vai ser absorvido pelas plantas,
tá? Aí as plantas vão absorver através das raízes o nitrato, que é o NO3-, e vão assimilar esse composto nitrogenado e vão formar aí DNA, RNA, proteínas, vitaminas, tudo que é necessário para o bom funcionamento delas. E como é que nós, seres humanos, como é que nós, animais, obtemos esse nitrogênio, então? Por meio da alimentação. Aí ele entra na cadeia alimentar, ó, o produtor, que são as plantas, são as algas, são aqueles que vão absorver esse nitrato, vão incorporar esse nitrato às moléculas do seu organismo. E nós, ao nos alimentarmos de plantas, de produtores, ou mesmo de consumidores que se alimentaram de plantas e produtores, a gente consegue absorver isso, tá? Como é que isso daí volta para a atmosfera? Por meio de bactérias desnitrificantes, tá? Que são chamadas de pseudomonas. O gênero das bactérias é pseudomonas. Então elas transformam o nitrato, que é o NO3-, em gás nitrogênio e voltam com ele para a atmosfera. Só que reparem que você tem vias intermediárias aqui, ó, que eu pulei. Quais são essas vias intermediárias? A própria amônia, que é o NH3, em alguns casos pode ser absorvido pelas plantas. Quando não existe, por exemplo, essas vias aqui, ó, tá, de nitrosação e nitratação, e só existe grande quantidade de amônia no solo, as plantas, para não terem deficiência desse nitrogênio na sua composição, vão absorver diretamente a amônia. Acontece que a amônia é muito tóxico, tá? Então, algumas plantas, elas acabam optando, e na maioria das vezes vão optar por isso, por absorver o nitrato. Somente em condições bem específicas em que não existe o nitrato no solo, que essas plantas vão acabar absorvendo diretamente a amônia ou diretamente o nitrito, beleza? Mas reparem que, beleza, ela absorveu isso daí. Você tem a morte ou a decomposição ou a excreção, tá? Três coisas: morte, onde o organismo foi decomposto, ou a excreção desse organismo, tá? Nesses dois casos, existe o quê? O retorno do nitrogênio para o solo. Por exemplo, quando a gente urina, a gente libera excretas nitrogenadas. Amônia, ácido úrico ou ureia. Todos esses três têm nitrogênio nessa composição. Quando esses três chegam ao solo, eles vão chegar e vão ser transformados em amônia. O que é amônia já se mantém na sua forma de amônia, o que é ácido úrico, o que é ureia, é transformado em amônia. E aí vai dar prosseguimento ao ciclo novamente, tá? Quando eu estou falando de, sei lá, um organismo que morreu, a carne dele é formada por proteína. A proteína é formada por ácido nucleico, perdão, por aminoácido. O aminoácido tem nitrogênio na sua composição. Todos os seres vivos têm DNA e RNA na sua composição. Os DNAs e RNAs são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos têm bases nitrogenadas na composição. E assim por diante. Então, quando ocorre a decomposição de um ser vivo, esses nitrogênios que estavam integrando, estavam compondo as moléculas orgânicas, agora voltam para o solo, são degradados por decompositores, e essa decomposição libera amônia. E aí eu dou prosseguimento ao ciclo. Então, repare que eu posso vir do gás nitrogênio da atmosfera pela fixação biológica, primeira etapa, pela nitrosação, tá? Que aí eu tenho a segunda etapa, nitratação, terceira etapa, e desnitrificação, quarta etapa. Mas eu tenho processos intermediários, como se fosse uma manutenção de um ciclo intermediário aqui, onde eu não tenho retorno do nitrogênio atmosférico. Tá? O nitrogênio não volta para a atmosfera na forma de gás nitrogênio. Nicolas, quais são as condições em que o nitrogênio então vai voltar para a atmosfera na forma de gás nitrogênio? Quando existir muitos compostos nitrogenados no solo, principalmente quando existe muito nitrato no solo. Beleza? Então, olha só, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho 4 principais etapas: fixação biológica, nitrosação, nitratação e desnitrificação. Cada uma dessas etapas tem um grupo de bactérias que está participando, que é isso que eu encontro aqui em vinho, tá? Rhizobium, bactérias fixadoras. Nitrosomonas são bactérias que realizam a nitrosação. Nitrobacteres são bactérias que realizam a nitratação. E pseudomonas são bactérias que realizam a desnitrificação. Beleza? De uma maneira geral, de nitrosação
E nitratação, se eu pegar esses dois aqui e, sei lá, agrupar essas duas etapas, eu chamo isso de nitrificação. Então, alguns ciclos de nitrogênio vão vir simplificados para vocês da seguinte maneira: fixação do nitrogênio, nitrificação e desnitrificação. O que vem a ser a nitrificação? São as etapas de nitrosação e nitratação juntas. Beleza? Galera, qualquer dúvida pode perguntar, pode entrar em contato, tá? Esse ciclo é um pouquinho mais enjoado porque tem mais detalhes mesmo. Beleza? Nicolas, eu tenho que saber o gênero dessas bactérias, eu tenho que lembrar disso. Então, vai depender do vestibular. Enem nunca vai cobrar que você decore isso, tá? O ERJ pode ser que cobre sim. Unicamp, FUVEST, VUNESP, vestibulares de Minas e São Paulo, vestibulares particulares de medicina, pode ser que cobrem sim. Beleza? Por via das dúvidas, é interessante que você tenha uma ideia, tá? Ah, Nicolas, eu preciso decorar Nitrosomonas, Nitrobacter, principalmente Rhizobium e Pseudomonas, beleza? Principalmente essas duas, tá? Que uma faz a fixação biológica e a outra faz desnitrificação. Aí essas outras aqui, ó, elas são chamadas de bactérias nitrificantes, tá? Assim como a Pseudomonas é chamada de bactéria desnitrificante. Tá? Aqui a mais cobrada de todas é a Rhizobium ou Cyanobacterias, que são bactérias fixadoras. Essas são interessantes, até mesmo porque a Rhizobium é cobrada quando a gente vê relações ecológicas e vê relações de mutualismo ou simbiose. Aí a gente trabalha muito isso, leguminosas com bactérias do gênero Rhizobium. Tranquilo isso, gente? Qualquer dúvida pode entrar em contato. E por último aí para a gente, o ciclo do nitrogênio, que nada mais é que o movimento dos átomos de oxigênio, tá? Do nosso planeta, tá? Ao longo de seres vivos e matéria inanimada. Tá? Ora compondo a matéria inanimada, ora compondo os seres vivos. O interessante do ciclo do oxigênio é que ele é como se fosse um link entre o ciclo da água e o ciclo do carbono. Se vocês repararem aqui, ó, o oxigênio atmosférico ele vai ser assimilado pelos seres vivos através do processo de respiração, beleza? Só que esse oxigênio também pode ser assimilado pelos seres vivos por meio da água que eles bebem ou que eles absorvem, tá? Então aqui, ó, a água envolve o ciclo da água, tá? A absorção de água pelas plantas, vegetais e a bebida da água pelos animais, por exemplo, tá? A incorporação da água pelos animais. Show de bola! Aí esses animais vão transpirar, assim como essas plantas vão transpirar. Volta com a água na forma de vapor, na forma de gás para a atmosfera, que depois vai se condensar e voltar na forma de água líquida, tá? Esse oxigênio é componente da molécula de água. Mas eu também tenho a absorção desse oxigênio, gás oxigênio da atmosfera, pelos seres vivos e a sua, através da inspiração, né, e a sua eliminação na forma de gás carbônico, por meio da sua expiração. Então, o oxigênio, na forma de gás oxigênio que se encontra na atmosfera, nós, seres vivos, absorvemos, tá? A gente vai inspirar e vai absorver esse gás oxigênio. Dentro do nosso organismo, a gente produz gás carbônico por meio da respiração celular. E esse gás carbônico é liberado para a atmosfera. Então, a gente inspira o oxigênio e a gente expira o gás carbônico. Esse gás carbônico é fixado pelas plantas e pelas algas e pelas cianobactérias por meio do processo de fotossíntese. Beleza? E todos os seres vivos vão transpirar e vão respirar. Ou seja, todos os seres vivos vão incorporar água ao seu organismo e vão eliminar a água do seu organismo. Todos os seres vivos aeróbicos vão inspirar oxigênio, vão absorver oxigênio da atmosfera e vão eliminar gás carbônico para a atmosfera. Beleza? Tranquilo isso, gente? Aqui tem um monte de seta, então parece que está muito mais confuso que os outros ciclos, mas não é tão confuso assim, tá? Basta que vocês percebam que existe a entrada do gás oxigênio pela respiração, pela inspiração dos seres vivos, sejam eles consumidores ou produtores ou até mesmo decompositores, e existe a eliminação
desse oxigênio, que não vai ser mais oxigênio, né? Mas eliminação dos átomos de oxigênio pelos organismos, tá? Na forma de gás carbônico, tá? Sejam eles decompositores, sejam produtores ou sejam consumidores, beleza? Uma coisa importante que vocês têm que estar atentos aí é que essa fotossíntese que a planta realizou produziu os compostos orgânicos. Por exemplo, carboidrato vai ter carbono e oxigênio na composição. Lipídio vai ter carbono e oxigênio na composição. Proteína vai ter carbono e oxigênio na composição. E assim por diante. As moléculas orgânicas, as biomoléculas, têm, além do carbono, o oxigênio na sua composição. Então, como que eu tenho o movimento desse oxigênio no nosso planeta em relação aos seres vivos? Eu tenho a absorção direta do oxigênio pela respiração em relação aos seres aeróbios, tá? Eu tenho a absorção de água, tá? Desses seres aí, tá? Sejam eles aeróbios ou não aeróbios, tá? Anaeróbicos ou aeróbicos, eles absorvem água, eles necessitam de água para sobrevivência, tá? Ou seja, por exemplo, para os consumidores e decompositores, pelo uso da matéria orgânica produzida por produtores, por exemplo. Tá? Na incorporação de carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e assim por diante. Beleza? Tranquilo isso, gente. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Vou fechar essa aula por aqui. Isso daí é tudo geralzão de ciclos biogeoquímicos. Grande abraço para vocês e bons estudos.